Olá, seja bem-vindo à minha disciplina de Política de Educação Ambiental. Eu sou a professora Cris Ferreira Macedo e é uma satisfação enorme estar com você nesta aula. Hoje nós estamos na sétima aula e nós vamos falar sobre educação ambiental, rumos e perspectivas. Muito bem, vamos andar um pouquinho no tempo da educação ambiental, vamos entrar na máquina do tempo e vamos conhecer algumas personalidades que algumas na verdade vocês já conhecem e outras vão vê-las pela primeira vez. Vamos lá? Olha aqui esse carinha, o nome dele, olha, ele em 1869, o ecologista Ernest Haeckel, ele criou o termo ecologia. 1869, ali próximo à Revolução Industrial. Quando ele criou esse termo ecologia, ele definiu como seria então, a partir desse momento, os estudos sobre as relações das espécies. Então, como relacionar? Então, aí nós entramos sobre ecossistema, relação entre simbiótica, relação de competição entre as espécies, o que seria uma cadeia alimentar, o que seria uma teia alimentar. Então, com esse pontapé do Haeckel em 1869, abre um mundo para conhecer as interrelações. E nessas interrelações, na parte ecológica, também entram as pessoas, tá? Nunca se esqueçam, o homem também está inserido neste processo, no meio, como eu falei na última aula, o meio vai, depender de onde você se encontra. Então, só recordando, eu estou no meio, agora, nesse estúdio da Uniteams, e você na sua casa ou então no seu trabalho, ok? Olha só, presta atenção nessa mulher. Essa mulher foi revolucionária. Ela estava à frente do seu tempo. Ela conseguiu enxergar algo que naquela época, em 1960, na década de 60, não, os cientistas não conseguiam perceber isso. Saca só, o nome dela é Raquel Carson, ela escreveu o livro em 1962, que foi lançado, chama-se Primavera Silenciosa. Ó, por que Primavera Silenciosa? O que acontece na primavera? Tá certo que aqui no Tocantins nós só temos duas, né, estações praticamente, né, que é a estação chuvosa e a estação seca, tá. Mas a primavera é justamente onde os cantos dos pássaros estão ali fluindo a todo momento, né, é aquela cantoria, aquele momento, assim, de paz para nós e nós ficamos exuberantes olhando tanto para as plantas que estão floridas, quanto também para ouvir os cantos dos pássaros, fazer uma observação melhor. Mas se é silenciosa, isso significa que vai perder os cantos dos pássaros. Então o título é Primavera Silenciosa, onde não haveria mais aves para cantar na primavera. Por quê? Está aqui, ó. Alerta, ela fez um alerta nesse livro sobre o uso dos agrotóxicos. Naquele período, você tem que pensar que em 1962, 1960, na verdade, né, ali vindo da década, finalzinho da década de 50 para 60, você tem ali, já tem o êxodo rural já aconteceu, né, tem uma demanda muito grande por alimentos, porque a população cresceu também. O que acontece? Eu citei lá na aula 2 que antes da Revolução Industrial, nós tínhamos as curvas de crescimento, né, ou seja, tanto de natalidade quanto de morte, muito próxima. Então, o que nascia, a quantidade de pessoas que nasciam, praticamente havia de morte. Então, havia um, como se fala, um fluxo contínuo e muito próximo, um equilíbrio da balança ecossistêmica. Só que aí o advento, né, foi mudando, revolucionou-se a indústria, revolucionou a educação, revolucionou a saúde, principalmente, né, a partir principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né. Então, o advento dos antibióticos, então há um prolongamento da vida das pessoas. Então essa curva antes, que eram tanto de natalidade quanto de mortalidade eram juntas, eram muito próximas e em equilíbrio, há um distanciamento. Há maior quantidade de pessoas nascendo e vivendo nesse período e poucas pessoas morrendo. Então, com o tempo, esse distanciamento se torna cada vez maior. Então, há necessidade maior ainda de alimentos.
E como vai fazer isso? Então a indústria resolve fazer produção em alta escala. Fazendo produção em alta escala, como vai ser feita? Eu vou produzir alimentos, mas eu não vou produzir mais com aquela diversidade. Eu vou ter uma chácara, uma fazenda com diversidade de alimentos. Não, eu vou ter um plantio único, né? Então, eu vou trabalhar com a extensão, né? É uma agricultura extensionista. O que que acontece nisso? Ah, eu aumentei a quantidade de produção de alimentos. Ok, mas para isso você teve que fazer o quê? Desmatar. Para isso você teve que parar de ter diversidade. E quando nós temos diversidade de alimentos, né, ou diversidade de plantas, uma espécie serve para a outra como complementar, tanto em nutrientes, como também contra invasores, contra as pragas. E quando você retira isso, as pragas vêm, ó, com gosto. E então há necessidade de usar agrotóxico. E nessa época aqui era o tal do DDT, tá? O DDT, ele era usado em absolutamente tudo. Estava aqui nessa sala aqui gravando, passava o fumacê e DDT aqui dentro. As crianças tomando café da manhã lá na escola, DDT. A galera estava na piscina, passava DDT. Tudo era DDT, porque aí parou, né, de ter pernilongo e tal, tudo mais. Mas Raquel Carson começou a perceber que a quantidade de pássaros que estavam morrendo era muito grande. E foi analisar o que estava, né? Então ela foi fazer lá um exame lá patológico, né? Fazer uma taxidermia não, a dissecação dessas aves, que taxidermia é retirada da pele e fazer o tratamento dela e fazer uma representação daquele indivíduo, né? Para colocar em museu, colocar numa coleção didática, numa instituição. Então, ao fazer a dissecação dessas aves, encontrou no interior do estômago delas insetos. E ao estudar os insetos estavam contaminados com DDT. Então, ou seja, olha a escala. Os insetos foram contaminados pelo DDT, e eles morreram, né, ou estavam para morrer. Os pássaros comeram eles e morreram por causa do DDT. Mas o que aconteceu? Ah, como sempre, essa mulher é louca, ela está com problema de TPM, ela é maluca, onde já se viu, DDT é seguro. Vários cientistas homens foram pagos para dar entrevistas dizendo que ela era maluca, que ela estava com parafuso faltando, que o DDT é altamente seguro, e ela sempre afirmava que não havia estudos suficientes para determinar se era realmente seguro o DDT. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Anos depois, não muitos anos, mas anos depois, foi feito um movimento entre os cientistas de outros países, estudaram melhor as ações do DDT e descobriu que ele era muito tóxico. Ele fazia muito mal, tanto à fauna quanto também aos humanos. E aí ele foi suspenso. E aí muitos e muitos anos depois, aí que foram reconhecer a importância desse livro Primavera Silenciosa, que é vendido até hoje, é incrível, eu já o li, tenho em casa, né, vale a pena tê-lo também, tem e-book também gratuito, fica à vontade. Que ela estava correta. E ela morreu de câncer agora na década de 2000, início de 2000, ela ainda recebeu ainda a homenagem póstuma do Barack Obama. Muito bem, sempre tem alguém que tem que dar o pontapé para as coisas engrenarem. Com isso, foi suspenso o uso do DDT, tá? Muito bem. Com a suspensão do uso do DDT, aí vem o marketing enganoso, chamado de marketing verde. Olha o nome bonito, né? Mas saca só, como acontece? Vai lá na embalagem e coloca assim, livre de DDT. Pô, é proibido já há mais de 30 anos. Do Brasil ainda levou-se 10 anos para proibir ele.
Vamos prestar atenção mais um pouquinho aí na ciência e buscar informações fidedignas, tá bom? Não acredita em tudo que vem, faça uma pesquisa mais aprofundada. E aí, em 1968, então veja só, 62 vem Raquel Carson, faz aquela revolução, aí o pessoal abre realmente a mente e começa a se preocupar como vai ficar, né, como está ficando, na verdade, o meio ambiente em relação à ação antrópica, à ação do homem. Porque eles percebem que começa a poluição do solo, poluição da água, poluição do ar, Rio Tâmisa pega fogo. Rio pegou fogo. Como? Simples, muito lançamento de esgoto, sem tratamento nenhum no Rio Tâmisa, e ele chegou, por ação das bactérias anaeróbicas, gerou, como, como se fala, gases, e o gás pegou fogo. Né? Aí também aconteceram outros acidentes, e acidentes ambientais, que também nós iremos comentar mais à frente, que fizeram com que as pessoas despertassem. Tá? E também, lógico, desmatamento, perda de fontes naturais de água, N fatores. Então, em 1968, a reunião do Clube de Roma, bonito, né? Houve um estudo sobre educação ambiental, e deste estudo é o primeiro que acontece. Foi assim revolucionário, tá? E eles fazem um relatório, chama-se o limite do crescimento. Limite do crescimento, até onde a população poderia crescer em relação à produção alimentícia. Eles chegam até mesmo comentar, sugerir que houvesse um controle de natalidade. Foi só os pilares. Mas não houve muito efeito. Começou mesmo a ter efeito, porque aqui em 1968 tem poucos países. Acontece mesmo em 1972, nas Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Humano, ou Meio Ambiente Humano, Conferência de Estocolmo. Conferência de Estocolmo, que aconteceu na Suécia, realmente assim, é um primeiro ápice da educação ambiental e da visão em relação ao meio ambiente. Há uma participação muito grande de vários países, eles começam realmente a discutir os limites do crescimento, que vem do relatório de 1968, do Clube de Roma, e aí dizem, como nós vamos fazer isso? Aí tem uma discussão danada entre os países, e principalmente naquela época, nós tínhamos a divisão do mundo entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Adivinha o Brasil onde estava? Terceiro mundo. E aí, os primeiros mundos diziam, não, o problema é a poluição dos segundo e terceiro mundo, eles que estão poluindo o mundo, eles que têm que parar o desenvolvimento deles. Aí, países de segundo e principalmente do terceiro mundo diziam o seguinte, epa, não senhor, vocês já destruíram, já desmataram, vocês já fizeram tudo de ruim que podia fazer no teu país. Agora nós temos que desenvolver. Por causa do nosso desenvolvimento, eu vou deixar de colocar, de desmatar e fazer alguma coisa assim? Eu não, vocês já fizeram tudo de vocês, me deixem em paz, eu quero crescer, quero desenvolvimento. E aí, no ano de 1972, o Brasil estava justamente na época do regime militar, né? E naquele negócio, né, de desenvolvimento acima de tudo, o Brasil totalmente um país agrário naquele período, não quer dizer que nós ainda não temos, né, nós temos, inclusive, nós somos muito fortes no agronegócio, mas naquele período era muito agrário, muito rústico, né? Então ele queria abrir estradas, abrir fronteiras, que mais? Fazer com que a Amazônia, né, ela pudesse ser habitada, produzisse, achando que ia produzir soja, arroz lá, tadinhos, né? Lá a questão, como se fala, o buraco é mais embaixo. Mas isso é para uma outra aula, para uma outra discussão, tá bom? E o Brasil não assinou e não ratificou naquele período, nas conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente e sobre o meio ambiente humano, tá bom? Aqui acontece uma outra coisa muito importante, que é a criação do PIEA, que é o Programa Internacional de Educação Ambiental, tá? E aí sim, começa a se ver a educação ambiental
como algo que realmente vai ser transformador. 1977, 5 anos depois da Conferência de Estocolmo, acontece a primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, e ela acontece em Tbilisi. Aí o que acontece? Agora sim, opa, primeira conferência sobre educação ambiental. Ah, menina, aí tem revolução, elabora os princípios da educação ambiental, porque até então era totalmente incipiente, só conversas, só bate-papo. E aí eles sentam e vão criar os princípios da educação ambiental, quais as estratégias que ela deve seguir, as ações de educação ambiental, como elas podem ser feitas, e aí trabalha o que é não, educação ambiental formal, o que é educação ambiental não formal, nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então, em Tbilisi, realmente há um boom em relação especificamente à educação ambiental com essa primeira conferência, tá? E há uma adesão muito grande dos países em relação à Conferência de Estocolmo e ao Clube de Roma. Em 1981, no Brasil, tá, acontece ainda no regime militar a publicação da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 do ano de 81, tá? Que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela veio para nortear, tá, todas as ações que eram feitas isoladamente sobre as questões ambientais. Mas aí ela começa a nortear, beleza, então ela começa a organizar, porque agora é a primeira esfera federal que está no comando. Até então era federal, mas assim muito isolado, só sobre Minas, só sobre água, a água em torno da Minas, enfim. Literalmente não havia uma organização. E a partir daqui, da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? O PNUMA, que nós também chamamos, ele começa, então, a se organizar e, então, cria-se os instrumentos da política que vai ser seguida pelo Brasil, lógico, que em consonância com as determinações dos princípios, ações e estratégias que foram definidas em Tbilisi. Gro-Holland, 1987. É publicado o relatório de Brundtland. Brundtland porque é em homenagem à primeira-ministra, tá? A Gro Harlem Brundtland, que ela que, né, como se fala, ela ficou à frente dessa conferência, tá? E saiu desse estudo, que foram 10 anos, tá? Pegou ali a conferência de Tbilisi, 1987, perdão, 1977, e em 1987, durante esse período de 10 anos, há um estudo. Aí esse estudo faz pesquisa em vários países e tudo mais, para identificar o quanto que evoluiu desde a conferência de Tbilisi. E aí sai o relatório Nosso Futuro Comum. Tá? E é a primeira vez que é usado o termo desenvolvimento sustentável. E esse documento, Nosso Futuro Comum, ele trouxe grandes alertas. Alertas sobre o caminho que o nosso meio ambiente estava sendo destinado, sendo largado, sendo jogado ali, né, sendo utilizado da forma errônea pela ação humana, como um bem dele. Ah, é meu, está na minha propriedade, eu uso do jeito que eu quiser. Aí ele começa a falar, ó, vamos começar a fazer ações sobre isso. Aí sai o Nosso Futuro Comum e começa-se a trabalho sobre isso. E aí começa a influenciar o mundo. Tanto é que na Constituição de 1988, né, que aí é o momento que há a passagem do regime militar para o republicano, há então o lançamento da Constituição Federal, 1998, quem segura nessa imagem a Constituição é Ulisses Guimarães, e na Constituição o que mais chama a nossa atenção, assim, na parte ambiental, é que ele destina um capítulo inteiro sobre o meio ambiente. E também o famoso artigo 225,
que fala sobre que todos tenham direito a um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente que possa trazer benefícios não somente à geração que se encontra ali, mas também às gerações futuras. Em 1992, tchananararara, menino, tem então uma grande, famosa, espetacular Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92 ou Eco 92, tá bom? Ou ainda como Cúpula da Terra. Em 1992, aqui na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, cidade carioca, né, do Zé Carioca também, acontece então a maior reunião de países até então numa conferência e sobre meio ambiente, e ali sim, depois que foram lançados os princípios, tudo, né, da educação ambiental, é o documento mais importante, né, houveram vários documentos relacionados às mudanças climáticas, que inclusive tem conferência própria para isto, né, e que os países não estão conseguindo cumprir os acordos, né, por exemplo, diminuir 5%, 5 graus, fazer medidas para diminuir 5 graus na temperatura, porque nós sabemos, na área científica, ou talvez você que tem experiência na área de agricultura, que se aumenta a temperatura, tem determinadas espécies que elas não vão reproduzir. Então imagine só, se aumenta 1 grau, já dá um problema nesse, meio grau, 1 grau já dá problema, agora imagine 5, 10, tá bom? É que lança então a Agenda 21, que a Agenda 21 ela determina as ações que devem ser feitas em relação à educação ambiental na esfera internacional, na esfera nacional, regional, local e ainda também tinha relacionado às escolas. Inclusive eu cheguei a dar aula sobre isso daí. Mas o que mais chamou atenção na Eco 92 foi essa adolescente, Everne Suzuki. Ela, durante 6 minutos, ela calou o mundo. Ela calou o mundo com seu discurso, tá? Eu mostro aqui na parte superior ela em 92 e aqui na parte inferior ela em 2018. Hoje ela tem 43 anos, ela é bióloga marinha, cientista, ativista ambiental, né, mãe, esposa, e continua firme e forte nas causas ambientais. Interessante que naquela época, trouxe só um pequeno trecho do discurso dela e vou reproduzi-lo aqui. Talvez não com a mesma veemência, mas vamos lá. Estou aqui para falar em nome das incontáveis espécies de animais que estão morrendo em todo o planeta, porque já não tem mais aonde ir. Não podemos mais permanecer ignorados. Eu tenho medo de tomar sol por causa dos buracos da camada de ozônio. Eu tenho medo de respirar este ar, porque não sei que substâncias químicas o estão contaminando. Eu costumava pescar em Vancouver com meu pai, até que recentemente pescamos um peixe com câncer. E agora temos o conhecimento que animais e plantas estão sendo destruídos e extintos dia após dia. De arrepiar. Então, ela pôde mostrar ao mundo que as crianças também deveriam ser inseridas no contexto ambiental, contexto da Agenda 21, e que elas também estavam antenadas nesse assunto. Já em 2018, né, aqui a família dela, muito linda, ela já ali próximo à conferência da Rio+20, tá? Ela fala: durante todos estes anos que se passaram desde a conferência do Rio, que é 92, aprendi que dirigirmos-nos aos nossos líderes não é o suficiente, pois não estamos limpando o que sujamos. Não estamos pagando o preço do nosso estilo de vida. Tal como Gandhi disse muitos anos antes, temos de nos tornar a mudança que queremos ver acontecer. Uma verdadeira mudança ambiental depende de nós. Não podemos esperar pelos nossos líderes. Temos que nos focar no que são as nossas responsabilidades
e em como podemos provocar estas alterações. E aí tem a Conferência do Rio+20, né, que aconteceu em 2012, né, que aí vem também, aí aconteceu a Rio+92, Rio+5, Rio+10, Rio+15, Rio+20, aí volta para o Rio de Janeiro. E em 2013, nós temos a quarta Conferência Nacional do Meio Ambiente sobre Mudanças Climáticas. Nós estávamos tratando sobre resíduos sólidos para acabar com os lixões e os aterros que não são sanitários, né? E eu tive a honra de participar desse processo. Eu fui coordenadora no estado do Tocantins, da conferência, tanto na fase municipal, regional, na estadual, e fui convidada pela secretária do Meio Ambiente para trabalhar na nacional. Então, eu pude participar desse evento incrível e transformador, desde a sua base até a sua finalização. E lá ficou determinada, aqui essa foto maior, justamente os delegados na última fase, que foram para a nacional, e eu aqui embaixo fazendo lendo as votações, aquelas pontos mais fortes que foram votados para serem levados para nacionais. 2013 para cá não mudou praticamente nada em relação aos resíduos sólidos. Se você andar nas suas cidades aí próximo ou fazer uma viagem, você vai perceber várias cidades que possuem ainda lixão aberto, que tocam fogo, que tem animais entrando, levando doença para a cidade, pessoas que entram nesses lugares para conseguir a sua alimentação. Nada mudou, só foi postergando, postergando, postergando. Por quê? Por causa de dinheiro. Porque seria feito um consórcio, por exemplo, no estado do Tocantins, dos 175 municípios, 75% deles têm menos de 5.000 habitantes. Não tem como ter o ponto de transbordo, é muito caro. Ele não tem material suficiente, então teria que ter vários municípios para levar o ponto de transbordo. E a lei diz que, no máximo, do ponto de coleta para o pronto transbordo, que é a separação dos materiais, né, aquilo que é reciclável, fazer a destinação, fazer a logística reversa, e aquilo que não é, então fazer no depósito de um aterro sanitário, né? Não foi cumprido até hoje porque as prefeituras brigam, porque querem ficar com ponto de transbordo, sei lá, por quais motivos alheios, e por assim ficou. E em 2020, tá? É a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, onde não se encontra ninguém, você pode ver aí que está totalmente vazio, né? Mas foi feito ali, importante, foi tudo virtual, mas por causa da pandemia, que nós nos encontrávamos, e declarou-se que 2020 a 2030 é a década das Nações Unidas da restauração dos ecossistemas. Muito bem, chegou aquela hora maravilhosa que você adora. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre história da educação ambiental, responda os exercícios sobre estas temáticas no Ambiente Educa. Data de entrega até dia 3/3 de 2023, até às 22 horas. Veja só, a história não é feita por aqueles que decidem não decidir. Severn Suzuki. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e que façam os exercícios, e qualquer dúvida nos procure no fórum, e que a força esteja com vocês, e até a próxima.